Graça e paz, meus amados irmãos. Muito obrigado por participarem da Conferência Adoração. A nossa intenção nesses dias é trazer o entendimento a você daquilo que está sendo falado sobre a adoração na nossa nação, sobre tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre os corações e sobre a igreja brasileira, e que nós possamos nos alinhar nesse tempo para que nós consigamos caminhar nos próximos dias que estão por vir, aquilo que o Senhor está entregando sobre a nossa nação, e que você seja impactado poderosamente com essas palavras, com aquilo que as pessoas que estão ministrando, elas estão gerando aqui nesses dias junto conosco. Nós estamos em momentos de crise econômica, de crise política, de várias crises, são os ataques sobre Jerusalém. Vamos orar por Israel, vamos orar por Jerusalém, vamos orar pela nossa nação, e que o nosso coração ele consiga estar totalmente disponível e disposto para aquilo que o Senhor quer fazer. Então você não está nessa terra apenas perambulando por aí como se nada tivesse acontecendo na sua vida, como se o Senhor não tivesse um propósito específico para você. Então eu tenho certeza que se a palavra dele diz que ele te criou antes da fundação do mundo, então você tem um propósito específico sobre essa terra. Então que você se alinhe, que você venha discernir no Espírito aquilo que Deus tem gerado no coração dele para o seu coração, para o teu espírito também, e que o Espírito Santo ele te pegue por dentro e ele arranque todas as raízes que precisarem ser arrancadas, e que plante novas sementes para a continuidade do reino dele, para a continuidade daquilo que ele tem para fazer sobre essa terra, e que você desfrute totalmente do propósito que ele tem gerado nesses dias, em nome de Jesus. Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, por esses dias. Nós te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, sobre as nossas vidas nessa conferência, Senhor. Por mais que é uma parte dela, Senhor, toda ela gravada, Senhor, mas nós geramos isso, Senhor, no Espírito, Senhor, e nós queremos, Senhor, uma transformação de vida, Senhor, sobre os corações, Senhor, aqui no Brasil e até fora do Brasil, onde tem pessoas nos assistindo nesse exato momento também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que teve o entendimento, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que teve essa paixão, Senhor, por buscar mais, Senhor, a Tua presença, por buscar mais de Ti, Senhor. Essa paixão que queima, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor, que a todo momento, Senhor, nós venhamos conseguir, Senhor, estar contigo, Senhor, e que o Senhor venha transformar, Senhor, o nosso interior, Senhor, comece a queimar de dentro para fora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que os corações sejam impactados, Senhor, ao ponto, Senhor, de se alinharem e conseguirem, Senhor, caminhar os próximos passos, Senhor, as próximas etapas que o Senhor tem sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós aqui, Senhor, deixamos, Senhor, o Salmo 27, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quando o Senhor disse, Senhor, lá, Senhor, buscai a minha face, meu coração, Tua face, Senhor, nós buscaremos, Senhor. Não esconda, Senhor, a Tua face, Senhor, de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ver a Tua face, Senhor, nós queremos tocar em Ti, Senhor, através do nosso coração e da nossa adoração, que suba como incenso agradável a Ti, Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha quebrar, Senhor, todas as mentes cativas, Senhor, todas as mentes presas, Senhor, a qualquer tipo de situação que seja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que as mentes, Senhor, elas venham estar totalmente, Senhor, livres para ouvir, Senhor, e para entrar, Senhor, aquilo que o Senhor está ministrando nesses dias através dessas pessoas, Senhor, que estão aqui participando dessa conferência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, proteja, Senhor, abençoe a casa de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, com as Tuas mãos, que seja feita a Tua perfeita, agradável e boa vontade, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Fiquem com a primeira ministração de louvor e na sequência a palavra, e que o Senhor possa tocar fortemente na sua vida em nome de Jesus. Te desejamos como a terra seca anseia pelas águas. Te desejamos. Vem sobre nós, vem sobre toda a carne. Vem sobre as nações. Ao único que é
tardará, não, não. Em breve virá, em breve virá. E não, 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 e não tardará, não. Vamos declarar mais uma vez ao único que é digno. Digno de receber todo louvor ao Filho do Deus vivo. Rendemos toda. Mais uma vez vamos declarar Ele ao único. Todo louvor ao Filho, Deus vivo. Rendemos toda adoração. Em breve virá. Cantamos aleluia. Diga aleluia ao Cordeiro que venceu e vivo está. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Libera esse som dizendo aleluia ao Cordeiro que venceu e vivo está. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia ao Cordeiro que venceu e vivo está. Cantamos aleluia. Cantamos a Ele somente. Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Diga ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Breve virá e não tardará, não. Em breve virá o meu Jesus, em breve virá com todos. Se você declara isso, Ele virá e não tardará. Em breve virá, não tardará, e
não tardará. Ele é fiel para cumprir. Em breve virá o meu Jesus. E vem, e não tardará, não. Cantamos aleluia da Clarice. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia ao Cordeiro que venceu e vivo está. Cantamos somente a Ele. Cantamos aleluia. Aleluia ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu e vivo está. Não tardará, não. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem reinar, governar sobre as nações. Ele tem o governo de tudo, o controle de tudo. Ele está sentado sobre o trono de glória. Ele tem o domínio sobre cada casa, sobre cada família. Tu és digno, tu és digno, tu és digno de receber Jesus. Digno de receber, digno de receber tu és. Aleluia. Os anjos prostram-se a ti, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Mais uma vez os santos e os anjos prostram-se a ti, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é
digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só Levanta essa voz. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno do nosso talento, do nosso dom. Tu és digno, Senhor, do nosso caminhar, do nosso levantar. E não há outro além de ti. Tudo gira ao seu redor, Senhor. E não há outro. Tu és digno, tu és digno. A nossa família é tua, Senhor. Cada palavra que sai da nossa boca é para o teu louvor.
Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, ele alabaçando, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos declarar mais uma vez, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória. Sobre a nação brasileira, seja o domínio, chorabacando, rolobaê, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, dos séculos. Declare nessa noite, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, como eu amo a tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te amo, eu te amo. Espírito Santo, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, declare isso na sua casa, declare. Declare isso com todo o seu coração nessa noite, declare isso. Poderoso Deus, declare que Ele é poderoso, que sobre
sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Ele está acima de tudo. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus. Ele tem seus caminhos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Ele tem seus caminhos. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, como eu amo a tua presença. Como eu amo a tua presença. Eu anelo pela tua glória, Senhor. Eu anelo pela tua glória, Jesus. Nos envolve no teu amor. Com mais intensidade, Jesus. Nos leva às águas profundas nessa noite. Sim, águas que curam, águas que libertam, águas que restauram. Vem, 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 vem. Vem inundar todo o meu ser. Vem curar toda enfermidade. Vem, 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 vem. Yeshua. Clamamos pela tua glória. Clamamos pela tua glória. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Aumenta a tua fé em mim, Jesus. Jesus, eu confio em ti, Jesus. Eu descanso em ti, Jesus. Pois tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Tu és poderoso. Tu és majestoso. Tudo está em teu controle. Eu não vou viver ansioso, não, não, não. O teu amor lança fora todo medo. O teu amor lança fora toda angústia. O teu amor lança fora toda ansiedade. Pois eu sei que tu tens o melhor pra mim, Jesus. Oh, eu descanso em ti. Aleluia, aleluia. Eu me rasgo por inteiro
presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente. eu mergulho. Na mirra ardente, Mas peço que tua presença aumente. e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Glória de Deus, queremos mais da tua glória, mais do teu fogo. Queremos mais não importa o lugar, o Senhor virá.
Nós desejamos, te ansiamos, como na primeira vez. Como no jardim do Éden, que era só eu e você. Nos envolve-nos de novo, vem de novo, vem fazer. Como no primeiro dia que me formou e soprou em minhas narinas o teu fôlego de vida. Vem, vem fazer de novo, vem fazer de novo. Eu não vou sair da tua presença, eu não vou deixar de ver a tua face, Jesus. Eu não vou me esconder mais, eu vou viver em verdade contigo, como no jardim, Yeshua. Paizinho, me dá uma nova chance. Paizinho, eu clamo nessa noite. Vem queimar de novo, vem, vem. Vem queimar de novo, vem. Vem queimar de novo em meu coração. Ei, vem queimar de novo, vem. Vem queimar de novo, vem. Vem queimar, queimar, queimar em meu coração. Tu és a minha razão. Tu és o meu amor maior. Atrai-nos a tua presença, Jesus. Esse nome tem poder. sobre todo. Ele é o mesmo ontem.
Olá, Deus abençoe sua vida, o seu coração. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse momento fazendo parte desse projeto tão lindo chamado Éden e também fazer parte do projeto coordenado pelo meu querido amigo Eduardo, o Du, como na intimidade nós chamamos. Um homem de Deus, um adorador, um guerreiro na obra de Deus. E como o tema é adoração, ou usando as letras dessa palavra, a dor da ação, que eu achei tão lindo a ideia. Eu sei que estão passando homens de Deus aqui com grandes expressões em Deus e colocando facetas acerca da adoração. Obviamente, na condição de um pastor e de um homem que tem um coração pastoral, eu muito mais do que falar de adoração, sempre sou inclinado a falar sobre o adorador. Obviamente que é um texto muito conhecido por todos e provavelmente também será usado ao longo dessa semana, que está em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Conhecido demais, mas eu ouso voltar a lê-lo. 4:7 de João diz assim: vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te pede, não é? O que é que te pede, mas quem é a pessoa que te pede nessa hora, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, me creia, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois o Salvador vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, e em verdade, pois o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sei que é uma semana longa, extensa, e eu não quero me alongar aqui, mas quero deixar uma parcela de contribuição para falar aonde Jesus ele discute sobre adoração. Nessa sua fala, ele encontra uma mulher que, por incrível que pareça, ele reconhece numa mulher uma adoradora. Eu sei que se eu e você encontrássemos uma mulher que já está no seu
quinto marido. Talvez a gente não conseguisse achar nela uma adoradora, mas era assim que Jesus havia. E ali saiu uma pergunta bastante interessante. Ela estava buscando água e Jesus disse: me dá dessa água. Eu não quero ficar com rodeios, mas quero aplicar princípios breves e rápidos e direto aqui. Quando Jesus fala para essa mulher: dá-me desta água que tu tens, estava falando da vida daquela mulher, estava falando dela mesmo. Por quê? Porque todo adorador, ele tem uma entrega radical de si mesmo. Todo adorador, ele tem uma entrega radical da sua vida a alguém. Todo verdadeiro adorador, ele é muito intenso. Por que ele é intenso? Porque ele tem dentro de si uma predisposição para uma entrega total. É por isso que pessoas que muitas vezes saíram do mundão, onde viviam uma vida intensa no pecado, vieram para Deus e na igreja também com Deus, tinham uma vida intensa em Deus. Muitos passaram tempo e foram saindo da sua intensidade e foram vivendo uma vida com Deus, fora do pecado, mas uma vida rasa com Deus. E essas pessoas são as pessoas mais frustradas dentro da igreja. Por que as mais frustradas? Porque essas pessoas, elas foram chamadas para viver de uma forma intensa. Elas são intensas. E a pior coisa que tem para uma pessoa intensa é viver com Deus no raso. Porque ela foi feita para ser intensa. Quando estava no pecado era intensa. Agora em Deus passou a viver no raso, e por isso ela sofre, e sofre muito. Talvez você mesmo seja uma pessoa que já esteve mais intenso em Deus e está vivendo um período da sua vida não tão intenso. Nem precisa dizer. Você pode estar servindo um monte de gente na igreja, mas talvez você seja uma das pessoas que mais sofre. Por quê? Porque perdeu a sua intensidade. E o adorador, ele é extremamente intenso. Quando Jesus diz: dá-me dessa água que você está pegando, dá-me dessa água, Jesus está dizendo: dá-me a tua vida. E ela diz: quem és tu? A gente tem essa diferença cultural. Por que você me pede água? E ele diz: samaritana, se você soubesse quem é, se você conhecesse o dom de Deus, essa graça, esse favor, e quem é a pessoa que está te pedindo água agora, você mesmo é que pediria para ele água, e ele te daria uma água, só que é um tipo de água que dentro de você se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. E aquela mulher, obviamente, ela reage: quem és tu? Olhou para ele: você não tem um balde, você não tem uma corda, você não tem nada. Que tipo de água é essa? Jesus estava dizendo: se você dá a sua água, eu dou a minha água. Jesus estava dizendo: se você der a sua vida, você vai para mim, eu vou dar a minha vida para você na mesma medida. E ela, obviamente que Jesus estava falando de coisas espirituais profundas, e ela não alcançava. E ela disse: quem és tu para falar dessa maneira? E querendo entender, Jesus disse: vai buscar o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: opa, embora você está querendo me mentir, embora você está querendo esconder uma condição tua, mas na sua mentira você falou a verdade, porque você já teve 5 relacionamentos, e o 6º que você tem, o 6º marido que você tem agora, ele não é seu. Mas eu tenho uma notícia boa para você: o 7º chegou na sua vida. Enquanto você não casar com o 7º, você nunca vai ter um relacionamento duradouro nas suas esferas horizontais, nas suas esferas relacionais. E hoje nós bem sabemos, no final, Jesus vai dizer que Deus não busca adoração, Deus busca o adorador. Então Deus não busca um método, uma forma, isso você já deve estar cansado de aprender aqui, mas Deus busca a pessoa, Deus nos busca. Por quê? Porque você não precisa buscar a adoração de um adorador. O adorador adora, ele tem uma intensidade, uma entrega. Ele
enxergou naquela mulher uma verdadeira adoradora. É por isso que ela já estava no 6º marido. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E grande é esse mistério, Paulo fala. Por quê? Porque assim como marido e esposa é Cristo e a igreja. E aquela mulher era uma adoradora. Ela tinha dentro dela uma disposição intensa, poderosa, para se entregar ao seu Criador, para se entregar ao seu Senhor, para se entregar ao marido que Deus preparou para ela, que ela desconhecia, que era o próprio Cristo, que é o noivo da igreja, que é o marido da igreja, que é o saciador do nosso interior, assim como você e eu descobrimos. Só que enquanto ela não tinha essa descoberta revelada, ela pegava todo esse buraco que ela tinha dentro dela, que era só Deus podia preencher por meio de uma adoração, por meio de uma entrega a Ele. Obviamente que quando ela via um homem, assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja, esse buraco gritava e dizia para ela: agora eu achei o alvo da minha saciez, eu achei o alvo do meu preenchimento, eu achei a água que sacia essa sede no meu interior. E ela se entregava a homens, ela colocava o preenchimento desse buraco em homens ou em outras coisas que for, porque todo adorador tem dentro dele um buraco. Deus mostra, a Torá nos ensina que a Arca da Aliança, que representava o contexto da presença de Deus, ela era em cima de uma base, de uma caixa, e na caixa estava a Torá, a Bíblia Sagrada, a Torá, a lei de Deus, e 2 querubins apontado assim por cima da Torá, fazendo assim. E no meio, então, em cima da Torá, desses 2 querubins, havia esse buraco no meio. Deus estava dizendo que esse buraco, ele falava assim: ali, Moisés, ali eu virei e falarei contigo. Ou seja, em cima da Torá, no meio dos 2 querubins, havia um buraco, um miolo no meio, onde Deus falava. E por que em cima da Torá? Porque a Torá era a base, o fundamento. Então, como eu hoje sou a arca, como eu sou o templo, perdão que eu bati no microfone, eu sou o templo, aqui dentro de mim, eu preciso ter como base de tudo a Bíblia Sagrada, que é o fundamento, mas eu preciso ter esse miolo no meio, esse buraco aqui, aonde Deus vem falar. Mas quando esse buraco grita, quando Deus parece não falar, quando Deus parece não se manifestar, normalmente esse buraco do adorador, de uma busca de uma entrega intensa, ele vai tentar preencher com alguma coisa, ou um vício, ou um excesso de alguma coisa que seja, assim como essa mulher entregava-se para um homem, porque era o que mais parecia que preenchia esse buraco, porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Dessa forma, esse buraco todo adorador tem. E quando ele não se deixa ser preenchido por Deus, ele procura preencher com alguma coisa, e é nessa hora que ele perde a voz de Deus, é nessa hora que ele vai tentar se saciar com aquilo que não é Deus. Por isso que Jesus chega na vida dela e diz: cadê o seu marido? Não tenho. Falasse a verdade, porque você já teve 5, o 6º que você tem não é teu, mas o 7º chegou. E o 7º chegou não para deitar com você numa cama, não para atender suas carências pessoais, para atender os anseios gritantes da tua alma. Não. O 7º chegou para ministrar de fato e de verdade dentro do teu espírito. Porque todas essas coisas que você busca, quer num homem, quer numa prática, quer no serviço, quer mesmo na sua ação ministerial, ela é uma água que acaba e você volta a ter sede. E ele estava buscando, ele estava dizendo: eu quero que você conheça a verdadeira adoração, que ela não está numa forma, ela não está num lugar,
ela está numa rendição a mim, aonde eu sou o seu marido, aonde eu te preencho, aonde eu ministro dentro do teu espírito, e a partir daí eu vou mudando a tua esfera relacional, porque ela não conseguia nunca se manter com o mesmo marido, assim como muitas vezes quando a gente não preenche de Deus esse buraco, nossas esferas relacionais elas vão sendo feridas. Tenho dificuldade muitas vezes na minha esfera relacional com pessoas ministeriais. Muitas vezes tem dificuldade com a esfera relacional, pessoas igreja, pessoas marido, pessoas esposa, pessoas filho, ou dificuldade com a minha esfera relacional, com finança, com a minha área da pureza sexual, com a minha língua, com os meus olhos, com os meus sentimentos, uma área relacional com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus pensamentos. Por quê? Porque eu me desconectei da verdadeira adoração e estou me relacionando com forma e com fórmulas. E Jesus disse, o verdadeiro adorador, que o Pai busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E hoje o maior desafio para todo adorador é entender que Deus não busca a sua adoração, por assim dizer, mas Deus busca a Ele. E Deus não vê nenhum adorador no campo do ministério de louvor, no campo do ministério de adoração, no campo do ministério disso, porque não se trata de um serviço, não se trata, eu sou um pastor, Deus não busca o pastor, Deus não busca o pastoreio, Deus não busca a adoração, Deus busca o Juscelio, esse cara que está aqui, que tem um buraco dentro dele, que quer Deus por toda a lei, que quer Deus de todas as formas, mas ao mesmo tempo procura preencher toda hora esse buraco com coisas que não é o Senhor. Por quê? Porque receber da água dele consiste em entregar a sua água, porque a água fala de vida. Quando Jesus disse, samaritana, dá-me a tua água, que eu te dou a minha, Jesus estava dizendo, samaritana, dá-me a tua vida, que eu te dou a minha, porque água fala de vida. É por isso que o primeiro milagre que Jesus fez, foi num casamento. Por quê? Porque não tinha a ver com o casamento daquele noivo e daquela noiva. Ele estava inaugurando um casamento de uma nova aliança, de um novo marido com a sua nova esposa, ou seja, Cristo e a igreja. E como o primeiro casamento nasceu de um movimento no poço, por quê? Porque Isaac, que é a maior representatividade do Cordeiro de Deus, Isaac, que é a maior representatividade do Cordeiro imolado, porque Abraão foi chamado por Deus para sacrificar Isaac. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaac, Deus estava trazendo uma revelação na pessoa de Abraão, o que Deus, o próprio Deus, faria com o seu próprio filho Jesus Cristo. Porque Isaías 53 diz que a Deus aprove moê-lo. Logo, não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, mas o Pai sacrificou o Filho. E por isso que Abraão ganhou o título de pai da fé. Porque quando Abraão representou a Deus na íntegra, de sacrificar o seu filho, quando você representa Deus na íntegra, Deus dá a você o título que Ele próprio tem. Porque a fé não nasceu num homem, a fé não nasceu em Abraão, a fé nasceu em Deus. Mas o maior ato de fé de Deus foi sacrificar o seu próprio filho, crendo que ele ressuscitaria. E isso, quando Abraão faz, Abraão estava reproduzindo o que Deus faria com o seu próprio filho. E é por isso que Isaac, ele é a maior representatividade do Cristo sacrificado, e por meio do seu sacrifício ressuscita, casado com a igreja. E é por isso que quando Deus enviou o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho Isaac,
esse servo, esse secretário, ele foi longe buscar uma esposa para trazer para o seu filho, que é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Deus enviou o Espírito Santo, que está preparando uma noiva sem mancha, sem mácula, sem rúgula, para casar, para a boda do cordeiro do seu filho. Esse cenário você vê em Abraão, Isaac e o servo indo buscar. E quando o servo vai buscar uma filha, uma esposa, aonde que ele vai encontrar? Vai encontrá-la num poço. Vai encontrá-la num poço. Ali no poço estava a esposa de Cristo, o judeu. Mas a samaritana, ele representava um misto de judeus e não judeus, que é exatamente a convergência entre gentios e judeus. É quando ele encontra a samaritana no poço de Jacó, ele estava unificando o casamento, fazendo convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E a partir daí Deus vai buscando a minha vida, e por isso que o primeiro milagre foi num casamento. Esse milagre primeiro que foi num casamento, não estava falando só de um milagre no casamento daquele casal, mas sobretudo ele estava inaugurando um novo casamento de Cristo e a igreja. Pois bem, qual que é a medida? Chega lá, a sua mãe diz, acabou a água, e eles enchem talhas de água. Naqueles dias eram as talhas da purificação que eles pegaram, 6 talhas da purificação. Essas talhas de purificação tinham um sentido espiritual, porque eram talhas de purificação, de um cerimonial de purificação. E eles enchem de águas, e você sabe que ele vai transformar em vinho. Jesus, ele não precisaria transformar de água para transformar em vinho. Faria milagre como ele quisesse. Ele podia dizer, vai lá, olha dentro daquelas talhas lá e vocês vão ver o que tem. Teria vinho. Mas não, ele pediu, tragam água. Por quê? Porque água é vida. E de repente ele transforma aquela água em vinho. Ele estava dizendo o seguinte, nesse novo casamento, você me dá a sua vida e eu a transformo numa glória. Porque a água fala de vida, mas vinho fala de quê? Fala de aliança, fala de celebração, fala de alegria. E a vida, a água, aquele vinho, que era humano, uma hora acaba. Por isso que ele estava falando da água. Agora entenda uma coisa, quando Jesus transforma água em vinho, ele não estava mexendo no estado da água. Porque ele podia pegar aquela água que entregaram ele no estado líquido e entregar ela no estado gasoso, entregar ela no estado sólido, fazer ela virar gelo. Isso seria um milagre poderoso. Já pensou? Você pegar uma água, colocar em nome de Jesus, vira gelo agora. Uau! É uma glória. É um milagre. Você pegar um balde de água, em nome de Jesus, vira vapor agora. E aquilo, é um milagre. Mas ainda é a água mudando de estado. Ele não mudou a água de estado. Ele mudou a natureza da água. Ela virou vinho. E era isso que ele estava tentando dizer para a samaritana. Sobre o milagre do novo nascimento. Sobre você, a partir do novo nascimento, ter a vida de Deus em você. E agora um processo de transformação, onde a sua vida vai sendo entregue a Ele, e Ele vai entregando a vida dele para você. E uma vida agora no Espírito. Ele vai transformando a vida deste homem, desta mulher. Ele vai transformando a vida da adoração. Então a verdadeira adoração nada mais é que uma rendição e uma entrega da minha vida para Ele, enquanto Ele dá a vida dele para mim, e eu vou tendo a minha natureza transformada. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho não tem a ver com o que eu faço. O verdadeiro evangelho tem a ver com aquilo que eu me torno. Por isso a adoração não tem a ver com como eu canto, como eu toco. A adoração é um processo de transformação de natureza. É Cristo transformando, não o que eu faço, mas Cristo transformando o que eu sou. Por isso que a maior busca do Senhor,
a maior busca do Senhor é o adorador. É o poder, ele poder ter acesso para transformar o adorador, para transformar a natureza da minha vida. Logo, enquanto eu adoro em espírito, em verdade, eu vou mudando a minha vida relacional, eu vou mudando a minha vida como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como ministro, como ministra, como vizinho, como vizinha, como funcionário, como funcionária, como patrão, como patroa, como amigo, como amiga, como líder, como pastor, como pastora, como profeta, enfim. É a pessoa sendo transformada. Caso contrário, eu caio na síndrome da mula de Balaão. Às vezes, eu acho interessante que algumas pessoas dizem, quando Deus quer, até jumenta vira profeta. Não. Quando Deus quer, até jumenta profetiza. A jumenta, quando terminou de profetizar, voltou a ser jumenta. Ela não era uma profeta. E eu não quero ser um jumento que profetiza. Eu não quero ser um jumento de um marido que profetiza. Eu não quero ser um jumento de um pastor que profetiza. Eu não quero ser um jumento. Deus me chamou a mim e a você como profeta. Antes que você nascesse do ventre da sua mãe, eu te chamei como profeta. Então, eu não quero viver a síndrome da mula de Balaão, que com um microfone na mão profetiza, com um instrumento na mão profetiza, mas depois que acaba o evento do culto cerimonial, o evento do místico, da reunião cerimonial, volta a ser uma mula, volta a ser um profeta, quando na verdade Deus quer mudar a natureza do homem, a natureza da mulher. É por isso que nós somos convidados a um processo de transformação por meio da adoração, uma rendição, uma entrega a Deus. É por isso que quando Jesus vai transformar água em vinho, ele pede 6 talhas. Eram 6 talhas de purificação. Ele estava falando de um processo. E por que 6? Você sabe? Porque 6 é o número do homem. É o limite do homem. Porque depois do 6 vem o grande milagre, depois do 6 vem o 7, vem o perfeito de Deus, vem a perfeição de Deus. É por isso que a arca era carregada nos ombros, a arca da aliança de como? De tal maneira, os sacerdotes davam 6 passos e se sacrificavam. Por quê? Porque o homem pode ir até num limite, que Deus deu a esse limite o nome de 6. Mas para chegar na perfeição, para chegar no 7, ele está impossibilitado pelo pecado. É por isso que a partir daí, eles sacrificavam a Deus, porque falava do sacrifício de Jesus Cristo, e por meio do sacrifício é que eu entro na perfeição de Deus. Por meio do sacrifício é que eu entro pelo aperfeiçoamento de Deus. Então, quando fala de 6 talhas da purificação, ele está falando de um processo de transformação do homem, e não de água em vinho, porque ele não estava ali para embebedar ninguém, até porque eu não sei se Deus é a favor disso. Mas quando ele fala de 6 talhas, e como eram essas 6 talhas? E por que tinha o nome de talha? Porque naqueles dias, naquele tempo, eram grandes tachos, grandes bacias, tachos de pedra. Eram pedras talhadas. Eles pegavam uma grande pedra e iam cavando, talhando nela, cavando, como se fosse pegar uma xícara de material maciço inteiro, e a gente fosse cavando até fazer esse buraco. Então seria uma xícara de pedra talhada. Por isso que eram talhas de pedra talhada, pedra que era feita um buraco até virar uma condição de poder encher metretas de água, que era uma medida daquela época. Só que a Bíblia fala que nós somos pedra viva. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu sei que Jesus está falando ali da rocha, que é ele, mas Jesus inaugura Pedro como uma lasca dessa rocha também pedra.
E por que pedra talhada? E porque enche de água. Ou seja, coloque a tua vida aí, que eu vou transformar a tua vida em vinho. Agora entendam uma coisa. Depende de quanto essa pedra se deixava ser talhada, tinha uma maior quantidade de água e tinha um maior milagre de transformação. E é isso que Jesus estava operando ali. Na medida que eu vou deixando Deus me talhar, cavar, tirar, mexer no meu interior, mexer nas questões internas da minha vida, mexer na área da minha vida rochosa, onde a minha forma de lidar com finanças, mexer na área da minha vida rochosa, na forma de lidar com a minha pureza sexual, mexer na minha estrutura rochosa, na minha área de lidar com honra, com renúncia, com sacrifício, com amabilidade, enfim, é Deus, é Cristo operando em mim, talhando. O quanto que eu deixo ser talhado por Deus, é o quanto que eu me deixo ser trabalhado por Deus. Por isso, adoração, ela não tem a ver com formas de cânticos, com formas de músicas. Agora, eu não tenho dúvida que músicas, canções, elas expressam uma forma de adoração que sobe como um incenso a Deus. E a partir disso, ele mexe no ambiente. Agora importa dizer que sobe como um incenso. Por isso que o salmista diz: Deus, suba a ti o meu louvor como um incenso do sacrifício da tarde às suas narinas. Ele não estava dizendo: suba o meu louvor aos teus ouvidos, mas suba o meu louvor às tuas narinas, como o incenso do sacrifício da tarde. Ou seja, na medida que o sacrifício era queimado, subia um odor às narinas de Deus. Por quê? Porque Deus não recebe a adoração, Deus cheira a adoração. Deus cheira a adoração. Quando você toca um louvor, você toca uma canção, as pessoas que estão presentes ouvem o que está sendo cantado. Deus, ele cheira a adoração. Ele não ouve, ele cheira. Por isso que eu sou o sacrifício. Na medida em que eu deixo Deus me talhar, na medida que eu deixo Deus me restaurar, na medida que eu deixo que eu faço essa mudança, essa troca de entregar a minha vida para Ele e a vida dele para mim, que não é o dia que eu aceitei Jesus, é um processo contínuo. Isso é uma adoração, isso sobe como um aroma para Deus. E como que esse aroma sobe? Na hora do fogo que queima o sacrifício. E quando que o fogo queima o sacrifício em mim? Toda provação é um fogo. Toda prova é um fogo. Toda exigência de um sacrifício é um fogo. Toda exigência de uma renúncia é um fogo. Toda pressão que vem é um fogo. Que quando queima, ele revela o cheiro do que está sendo queimado. Por quê? Você pode colocar uma baita feijoada preparada dentro da panela, mas até que ela não recebe fogo, você não sabe pelo cheiro o que está ali dentro. Quando você acende o fogo numa comida, o cheiro exala, porque o fogo exala que tipo de comida está posta. E como que eu sei por que comida? Porque a centralidade da Bíblia tem a ver com aquilo que eu como e com quem me alimenta. Porque essa é a centralidade. Enquanto Adão e Eva comiam do cardápio de Deus, eles viviam. Enquanto Adão e Eva passaram a comer do cardápio da serpente, eles morreram. Então, quem te alimenta, quem te dá de comer e quem te dá de beber, na hora da provação, vai fazer exalar o que te alimenta. E isso é um sacrifício que sobe para Deus. Só pode subir com um aroma, porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, mas pode subir como um mau odor. Por isso também que o apóstolo Pedro escreve:
o vosso adversário está ao vosso redor como um leão buscando a quem devorar. Lembra que Daniel foi jogado na cova do leão? Daniel era um nazireu, era um homem consagrado. Quando ele viu os utensílios sagrados do templo na mesa da Babilônia, ele se negou a tomar um vinho naquela taça que era um utensílio sagrado. O problema não era só o vinho, mas era tomar um vinho que estava na mesa do rei da Babilônia, num utensílio sagrado. E o utensílio sagrado não foi feito para viver, para passar vinho da Babilônia. Como um adorador, como uma adoradora, você é um utensílio sagrado de Deus, eu sou um utensílio sagrado de Deus. Não cabe que aqui passe vinho da Babilônia. Por isso Daniel tinha sua própria dieta. Ele comia verduras e tomava água. Porque todo homem, toda verdadeira adorador e toda verdadeira adoradora, ele tem códigos de nazireado na vida dele. Ele tem um tipo de consagração. Ali, em todo nazireu, ele tinha um tipo de uma dieta específica. Daniel era o nazireu, tinha um tipo de uma dieta. João Batista, o nazireu, tinha um tipo de uma dieta. Elias era o nazireu que tinha um tipo. Sansão era o nazireu, tinha um tipo de dieta. Que não tem a ver necessariamente com comida física, mas ali sim, porque é uma pedagogia para nós. Por isso que Daniel, na hora que foi jogado na cova dos leões, eu gosto de dizer que os leões não puderam encontrar Daniel ali, porque leão, ele cheira carne, Daniel cheirava verdura. E o vosso adversário está ao vosso derredor, como um leão buscando a quem tragar. Se você se alimenta realmente do Cristo, ele não te acha. Mas se você não se alimenta unicamente do Cristo, ele te acha no odor da tua carne. Por isso, a adoração consiste em mudar a natureza da minha vida e ser um sacrifício de um perfume agradável a Cristo. E a partir daí, você tem um odor que é um corte. Por isso que Paulo fala, cheiro, bom perfume de Cristo para um bom perfume de Cristo para os que se salvam, mas cheiro de morte para os que se perdem, porque você passa a ser um corte no reino do Espírito. Por isso que Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são homens e mulheres que se propõem a ter uma vida transformada, uma vida transformada, que se permite a um processo de restauração, se permite a um processo de transformação pessoal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queria tempo para poder explicar isso, mas está em Zacarias, no capítulo 4. Eu gostaria que você pudesse ver comigo, Zacarias no capítulo 4. Teria que explicar todo o contexto, mas nós não temos tempo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. Zacarias capítulo 4. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu acho que é 4. Ok, diz assim. Capítulo 4. Ok. Capítulo 4. Vamos pegar o 4 desde o começo. Diz assim. Tomou o anjo... Bom, primeiro vamos entender quem é Zacarias. Zacarias e Ageu foram os dois profetas que coordenaram a restauração do templo do Senhor. Zacarias e Ageu foram os dois profetas que coordenaram o trabalho apostólico de Esdras e Neemias. Eles que orientavam em Zacarias e Ageu, que você vai ver quando Jesus diz que a glória da segunda casa ela seria maior do que a primeira. Qual é a glória? Qual era a primeira casa? É aquela casa que foi destruída por Nabucodonosor, a casa do Senhor. E qual é a segunda casa? Aquela que estaria sendo restaurada agora por meio de Esdras e Neemias, que não tinha todo aquele volume de dinheiro que Salomão juntou para dar condições, Davi juntou para dar condições do seu filho, Salomão construir. Mas ele diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira?
Porque ele não está falando do templo de Deus, construção, mas está falando de mim, de você. A primeira casa caída em Adão e a reconstrução dela em Cristo Jesus. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Por que Deus disse para Davi: Davi, você não vai poder construir essa casa, mas o seu filho é que vai construir. Você vai levantar todos os recursos e o seu filho é que constrói. Por quê? Porque Deus estava falando dele mesmo, acerca do seu filho Jesus Cristo. Por isso que Jesus passa na frente do templo e ele diz: eu vou destruir essa casa e vou reconstruí-la em 3 dias. Ele estava falando do quê? Do seu corpo, do seu templo, que a partir da sua morte e ressurreição, ele derrubava aquela pedagogia que Deus morava numa casa feita de pedras ou tijolos e ele passava a viver dentro do homem. E a primeira casa caída é a minha queda de Adão. E a segunda casa, a glória da segunda casa, é Deus a partir de Cristo restaurando as ruínas da queda de Adão. Por isso que Cristo em vós, esperança da glória. E Ageu é que diz isso. E Zacarias, eles arregimentaram o seu povo na voz profética. E acerca desta casa que estava sendo construída, reconstruída em cima das suas ruínas. Capítulo 4, Zacarias tem uma visão. Tornou o anjo a falar comigo e me perguntou, como a um homem que é despertado do seu sono. Uau, um homem que é despertado do seu sono. Teria muitas coisas para falar aqui, porque isso aqui está falando da ressurreição, de um despertamento espiritual. Desperta tu que dorme e Cristo te iluminará. E me perguntou: o que vês? Responder: eu vejo um castiçal todo de ouro, ou um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esta é a palavra de Deus a Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás como uma campina. Então ele trará a pedra angular, que é Cristo, em meia aclamação, graça a ela. Então Zacarias tem uma visão, e essa visão está ligada à reconstrução do templo. E ele disse: o que é isso, Zacarias? O que você vê? Eu vejo um castiçal com 7 lâmpadas. 7 lâmpadas não é a lâmpada de hoje, mas eram 7 tochas acesas. Você sabe que isso eu não faço ideia? Isso é a palavra Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel era o governador de Judá, que naqueles dias governava Judá, que juntamente com a grande caravana que veio reconstruir o templo do Senhor, conduzido por Esdras e Neemias. Quando chegou lá, eles sofreram grande oposição. E quando sofreram grande oposição, o governador de Judá já se organizou com lanças, com espada, e vem a palavra de Zorobabel dizendo, a Zacarias dizendo a palavra do Senhor: diga a Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é meio pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel será como uma campina. O Senhor está dizendo: na reconstrução desta casa, eu não quero guerra, eu não quero arma, eu não quero uso de força. Por quê? Porque aquilo não falava simplesmente da reconstrução do templo do Senhor, mas da reconstrução da minha vida e da reconstrução da sua vida a partir do novo nascimento. Porque a queda da primeira casa fala da minha queda em Adão, e a restauração da segunda casa e a glória da sua casa fala de Cristo em mim, Cristo em você, esperança da glória. Só que a restauração dessa casa, ela vai envolver muitas guerras, muitos montes intransponíveis. E agora ele mostra um candelabro. Ele diz que por meio da verdadeira adoração, todos esses montes, todos esses impedimentos
todos esses bloqueios, todas essas disfunções internas, esses montes parecendo ser intransponível, por meio de uma verdadeira adoração, de uma entrega a Deus, Ele vai removendo esses impedimentos, e isso vai ser uma estrada que deixa de ser um monte e será como uma campina. Ele não está falando da reconstrução daqueles templos, Ele está falando da reconstrução desse templo que sou eu, que é você. Por quê? Porque vimos hoje lindos homens e mulheres adorando, tocando, cantando, e no outro dia divórcio, prostituição, venda e comércio do seu próprio dom. Vemos pastores pregando, ensinando, com grandes ministérios, no outro dia divórcio, filho desviado, problemas na finança da igreja. Vimos grandes profetas profetizando, trazendo milagres, cura, no outro dia tantos problemas. Vimos os Sansões da vida, carregado de força e de poder, mas não consegue resistir aos atrativos de Dalila e vão perdendo a sua força. Por isso que a verdadeira adoração é uma rendição a Deus que promove uma transformação nesta casa, neste homem, nesta mulher. E a partir daí nós vamos entrando no campo dos verdadeiros adoradores. Eu sei que você vai ouvir muitas coisas sobre adoração nesses dias aqui. Eu só quero deixar uma faceta do propósito da adoração. Ele não busca adoração, ele busca os adoradores, que por meio da sua adoração permita dar para ele o que ele precisa, para que eu receba o que eu preciso, que é a troca dessa natureza, essa transfusão, que eu dou a minha água para ele e ele vai dando a água dele para mim. Eu vou dando a minha vida para ele e ele vai dando a vida dele para mim. Só que isso não é simples. Isso implica em muitas guerras, e nessas guerras ele dispara. Não é por força nem por violência, é o quanto que você se rende, é o quanto que você adora. E esses montes que parecem ser intransponíveis, essas reservas, esses bancos endurecidos dentro de você, essas heranças geracionais, essas impossibilidades, esses impedimentos que te trazem medo, vergonha, outras coisas que comprometem a tua humanidade, isso será para mim montes que eu transformarei numa campina. Essa guerra não é por força nem por violência, é uma rendição a mim, porque isso é o candelabro, é a adoração de uma rendição a Deus, aonde Ele nos faz vencer as guerras que nos dão a vitória de remover os montes, os impedimentos da nossa vida. E aí sim, somos um profeta quando profetizamos e continuamos profeta quando não estamos profetizando. Eu não quero ser a mula que profetiza. Eu não quero ser o jumento que profetiza. Não. Eu quero ser o profeta em todo o tempo, quer profetizando, quer não. Quero deixar esse breve e curto espaço, essa reflexão aqui, que ela possa caber dentro de você e dentro do seu coração. Quem sabe podemos ir mais fundo nesse assunto aí, num podcast com o meu querido amigo Eduardo, expandindo o avanço dessa escola que projeta adoradores para a glória de Deus. Se você me permite, eu vou orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse período em Ti, onde o Senhor nos dá a condição de entender alguns elementos da adoração. Sabemos que é a explanação de uma faceta desse assunto, mas sabemos que a transformação das nossas vidas é o Teu alvo. O Senhor busca homens que estejam na brecha. O Senhor busca adoradores. São dois tipos de pessoas que o Senhor busca e nós estamos aqui. Nos dá a entender a vida do Espírito. Nos dá a entender a condição de nos render e ver esses montes sendo removidos. Porque nós queremos queimar como esse candelabro, aonde as 7 tochas, as 7 expressões da vida, a plenitude do Senhor, ela esteja acesa em nós. Que nenhuma chama, nenhuma dessa lâmpada esteja apagada. Que nenhuma área da nossa vida esteja apagada.
mas que ela esteja acesa e que as 7 tochas acesas, os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos do Senhor, meu Deus, aquele trono que se movia diante dos olhos de Ezequiel, Senhor, que ele seja um movimento contínuo em nossas vidas. Eu oro para que cada homem e cada mulher que expressa adoração, quer por meio da vida, quer por meio de canções, eles estejam na sua mão, através de um processo contínuo de transformação, de restauração, entregando sacrifícios da sua própria vida como um aroma suave a Ti. Eu oro para que cada um, vencendo as suas demandas em Ti, expressem a Tua glória sobre a face da terra. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo a vida deste homem, dessa mulher que me assiste, que me acompanha. Eu abençoo a vida de toda a coordenação da escola Éden, principalmente o Eduardo, meu querido amigo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e te mantenha firme nesse propósito, nesse ministério, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um. Amém, meus queridos. Bênção demais essa palavra. Muito obrigado por você estar conosco nesse dia. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem impactado o teu coração. Eu creio nisso, que o Senhor realmente possa ter falado fortemente com você, poderosamente com você. Nós sabemos que essas palavras, elas são uma construção, né? E que nós venhamos a pegar cada porção que está sendo liberada nos dias e possamos colocar aqui dentro de nós e nos alinharmos profundamente em Deus, mergulharmos nas suas águas profundas, porque nós não podemos mais não é mais tempo de ficar pensando somente em águas nos artelhos, nos joelhos ou nos lombos, que nós venhamos a mergulhar no nível mais profundo, que nós venhamos a mergulhar no 4º nível, que são as águas profundas. Então que você seja impactado, que Deus te abençoe e guarde a sua casa, a sua família, a sua vida em nome de Jesus. Que nada aconteça a você e que o Senhor possa te dar os frutos dessa terra, que você colha aquilo que está sendo gerado aqui nesses dias. Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã em nome de Jesus.